Está na manchete do noataque.com.br, o Cruzeiro está reavaliando aí várias situações de contrato. Daqui a pouco o Vitor Moreira vai trazer essa informação. E está aqui, ó, 2 jogadores podem assinar pré-contrato com outros times a partir de julho. Eduardo Fagner, que tem contrato só até dezembro de 2025, o Cruzeiro conta com 2 jogadores que estão emprestados. E aí, essa reformulação na janela é para trazer ou para levar? Léo, vamos entender uma situação que é mais ou menos assim. O Fagner tem sido um jogador muito importante. Num determinado momento, antes da lesão, a torcida pegou uma grande confiança nele. E o Eduardo, primeiro ele oscilou e depois ele fez gols importantíssimos. Numa sequência até acho que de 3 ou 4 jogos, 2 ou 3 jogos, talvez ele tenha feito gols em sequência assim. Mas é necessário que a gente confie no mapeamento do Joaquim e também do Leonardo Jardim nesse momento, que está entregue nas mãos deles essa avaliação dos jogadores. Eu sei que a gente se apega a jogador, a gente dá moral geralmente naquele momento, mas é necessário que a gente tenha jogadores que possam ter, além desse espírito competitivo, também a capacidade de entregar em longo prazo o que vai dar retorno financeiro para o Cruzeiro também. Então, nesse caso, o Fagner também já pode ser reavaliado esse caso, por exemplo, com muito respeito à carreira do Fagner. Espero que ele entenda o que eu estou falando. Mas ele pode sair? Você acha que os dois podem? Ele é empréstimo, né? O Bolassi e o Eduardo, que são... Isso. Aí acho que pode sair também porque você tem que fazer essa avaliação de que você precisa de jogadores também que possam agregar quando você olha para o banco e entregar. Não que eles não entreguem, mas a longo prazo trazer um retorno financeiro também. Eu vi os dois sendo importantes para o Cruzeiro. Muito importantes. O Eduardo até uma hora jogando meio de segundo volante ali, o Fagner atuando bem. Isso. Você não acha que se não renovar, tira um pouco do gás deles para o segundo semestre agora? Aí é que tá. Eu acho que fica interessante porque o Leonardo Jardim, ele tem... Eu ia falar Leonardo Diniz. Leonardo Jardim, ele tem essa condição de liderança e de confiança do grupo. Essa gestão de grupo é importante para você poder não deixar, de repente, que um jogador que talvez não esteja satisfeito com uma situação possa contaminar os outros. Acho que nem é o perfil dos dois, do Eduardo e do Wagner. Acho que eles vão entender, do Fagner. Eles vão entender realmente como é que está essa condição e que realmente é necessário que o Cruzeiro pense nessa manutenção para melhorar o elenco. Não que fique ruim com eles, mas que o Cruzeiro pense em longo prazo para os jogadores que vão trazer retorno financeiro. Por quê? Toledo prometeu picolé para os meninos que gritassem ali, né? Subornou alguns meninos, mas naturalmente eu falo e comprovo, 90% das escolas hoje são do Galo e tá nessa imagem. Eu não fiz o registro das crianças cruzeirenses, mas quem mora no Barreiro e cresceu no Barreiro, eu tenho legalidade para falar, porque eu sou quase prefeito do Barreiro. O Barreiro é 98% azul. Eles gravam vídeos para mostrar o Cruzeiro, não precisa se justificar a absolutamente ninguém. Muito obrigado. Eu acho que contra fatos não há argumentos. Vocês viram ali as crianças, quem está em casa sabe perceber as coisas, né? Obviamente, teve um evento lá na semana seguinte, eu mandei 120 picolés para a criançada, mas foi só num ato de generosidade para agradecer aos americanos que tem na região. Sem nenhum interesse, né? Sem nenhum interesse. Como tem muito americano, eu não vou mandar só para o menino americano. Mandei para o menino atleticano, para o menino cruzeirense, para todo mundo ficar feliz. E, Léo, outra coisa, no Minas Tia esses dias, peguei o celular e falei, vou fazer ao vivo aqui, ó. Gravei o videozinho também. Quem é Galo? Quem torce pro Cruzeiro? Quem torce pro América? Gente, aqui em Minas Gerais tá a criançada 90%. Na fase adulta ali já tá 70%. Sabe o que acontece? Eu não vou entrar na questão política, não. Vou só dar um exemplo para vocês quem é Bolsonaro e quem é Lula. Quem é Lula vai defender o Lula cegamente, ele errando, ele acertando. Quem é Bolsonaro vai defender cegamente, ele errando, ele acertando. Como é o celular do Fael, ele edita da forma que ele quiser e o Cruzeiro não precisa justificar a ninguém. Me mostra uma pesquisa que o Atlético fica na frente do Cruzeiro. Você foi lá nesses dois para poder falar. Cara, falando que eu tô usando inteligência artificial, né? Inteligência artificial para criançada Achei que ele ia gritando. chegar no Getúlio Vargas, meu Tá bom. Chegou. Teve jogos dos mineiros no Campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians 4, Cruzeiro 2. América 1, Ferroviária 0. Daqui a pouco a gente confere os gols e a classificação. Brasileiro 1, Sub-17, Cruzeiro 6, América 0. Brasileiro Sub-20, América 2, Juventude 0, Atlético 0 em casa, Rafael. Palmeiras 3. O destaque, roda aí o destaque. Esse foi o placar Apoio Mineiro, oferecimento Salgadinhos Torcida. E aí a gente vê a vitória do Cruzeiro. Léo, vou dar os parabéns ao Pietro, atacante, garoto de 16 anos, que daqui a pouquinho também vai estar arrebentando no Sub-20 do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, rapidinho, quando o garoto começa a se destacar numa base, numa categoria, não pejorativamente falando, inferior, e passa para outra superior, né? Que geralmente é aquela que tem a demanda ali de evolução pedagógica, esportiva falando. O que acontece?
certamente o Pietro vai estar aí em breve. Mas queria também ouvir as palavras do Toledo em relação a essa goleada de 6. Vai criar gatilho do outro lado da bancada também, mas queria que você falasse também. Pietro fez 3, Luiz Guilherme, Miguel e Vini Marreta completaram. Vini Marreta também, bom garoto, viu? Ó, o Bom América jogador. está muito mal no Sub-17, não venceu ainda. 18º com 3 pontos. Em 5 jogos tem 2 derrotas e 3 pontos. É uma vergonha isso. Perder para o Cruzeiro de 6-0 é um vexame. E eu vou te perguntar, Fred Cascardo, o que está acontecendo com a nossa base? O Sub-20, né? Vamos lembrar o ponto positivo. O Sub-20 ganhou anteontem do Juventude de 2-0, subiu para o 3º lugar. Tá bem o Sub-20. Mas já não pode tomar de 6 nunca, né? Você me ajuda, porque eu passo vergonha aqui. Eu passo vergonha e vou falar o quê? Eu vou cobrar de você. O América não pode perder de 6 para ninguém. Não vou admitir isso. E Fred Cascado tem que dar uma resposta. Ele que está coordenando tudo lá. Relaxa que não foi só você que tomou de 6 e ficou triste na bancada. Não. E aqui na bancada, falou em goleada em clássico, eu posso falar que o dono das maiores goleadas é o Galo. Não E que ele agora tenha visto em vida. sacode a rede do Brasileirão Sub-20. Em casa, o Atlético... Léo. Não, esse é o feminino. Esse é o Atlético e o Agora Palmeiras, sim é né? o Sub-20. Agora sim. Obrigado, pessoal. Ô, Léo. Atlético 0, Palmeiras 3. Em venda nova no Estádio das Alterosas. Você entende bem de goleada mesmo, né? Entende muito de goleada. Mas, gente, é questão de minutos e quebra todo o argumento do Fael no programa. Segue aí, Não, Rafael. e aliás é algo até interessante que reflete o que está acontecendo no profissional. Vocês têm que comemorar a vitória dos outros times aí, porque quando pega a camisa do Galo, treme. O Flamengo também, Belo Horizonte, perde só pro Cruzeiro, o Palmeiras também. Segue aí, Fael. Mas quando você encontra o Galo, você 3-0, treme. rapaz. Fala do seu Você jogo treme, aí. Você treme. Passa a sua vergonha. Mas quem tá tremendo e balançando é o Gão Passa aí, sua ó. vergonha, Quem eu tá- já passei eu falei que o Gão apanha quando me encontra, ele tá balançando. O Gão deixa eu falar. O Galo é o 19º Galo. colocado do Você Sub-20. treme o Galo. Agora deixa eu falar do Galo. Isso. Seguinte, Tom, não dá pra falar que o Galo tá na zona porque tem menino de 17 anos ali. Vamos usar um outro termo. O Galo tá na zona de descenso no Sub-20 aí. É arriscado, porque esse ano tem rebaixamento. Porém, apesar de ser um crítico ferrenho das categorias de base do Galo, desde que entrei aqui, inclusive dessa gestão da SAF, pela primeira vez eu vejo uma movimentação ali para uma verdadeira mudança na base do Galo. Joga aqui pra gente ver. Sub-15 convocado com o trio do Cruzeiro, goleiro do Atlético e filho de Elisa Samúdio com o Bruno. Aí o Fagner postando aí a foto. O Fagner já foi de seleção brasileira e agora o filhão. É o filho do Fagner convocado, Cauã Prates também, que jogou o campeonato, a Sul-Americana também, bem usado pelo Leonardo Jardim, também foi usado, convocado, né, para a seleção Sub-17. Acho importante esses meninos terem realmente essa passagem para ter essa rodagem, né, inclusive em grupo, em confrontos internacionais, conhecer outras culturas para poder desenvolver e crescer desportivamente. E esse intercâmbio é muito bom, né? Hoje a gente está com o campeonato Sub-17 brasileiro, Sub-20. Então os meninos têm a oportunidade de chegar no profissional com muita bagagem. E meio que padronizou. Antigamente as competições eram menores, espalhadas pelo Brasil. A CBF agora padronizou o Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17, como funciona a Copa do Brasil. Os estaduais têm funcionado de forma mais sincronizada. Então você começa a convocar mais por justiça e menos por Indicação, né? de O cara empresário. ligava, na época que eu jogava, o cara ligava pro Cruzeiro, quem tem aí? Aí o cara que era chegar, tem um fulano aqui que é muito bom. Então assim democratiza mais. E o filho do Fagner, né? Só pelo nome do pai não, viu, gente? O filho do Fagner tem bola, sim. E espero que siga a carreira igual os filhos do Mazinho, né? Que ganhou a Copa de 94, estão lá arrebentando na Europa. Arrebentando, é verdade. Infelizmente optaram por jogar em outras seleções. Um deles, né? O Thiago, optou jogar por outra seleção, mas venceu na vida. Mandar um alô especial, um abraço carinhoso para Bernadette, manicure do Nova Vista, aqui em BH, sempre curtindo a bancada democrática. Obrigado, Bernadette. Agora é o seguinte, vamos ver aqui algumas cenas que você vai acompanhar no Alterosa Esporte de amanhã com o Isabel Guimarães, o desafio da bancada democrática. A gente mostrou a escolinha, né? E esses... Ô, Rugão, mas nem a raquete o cara... Primeira vez na vida que eu tava pegando esse negócio aí, Leopoldo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir aqui a nossa enquete, né? O pessoal está votando no X@alterosaesp.
concentraçãozinha, isso aí O Forrest Gump no cartaz de ping-pong funciona. Ele tá fazendo cara de japonês para ver se melhora. Aí se eu tirar a bolinha ali, ele tá mostrando também o tamanho do japonês também. Quem gosta de Forrest Gump pegou a referência ali. Você vai ver amanhã, então, detalhes desse desafio. E a nossa enquete continua aqui no @AlterosaEsp. O Hugo Caldeirão, 62% cresceu a sua votação. E você Sério? viu? Vocês estão confiando em mim? O homem que não sabe segurar Eu a falando raquete. que eu não seguro. Ô, Leopoldo, e você estão de viu sacanagem. como que os meninos são americanos e foram voluntariamente para a mesa torcer É para mim. verdade, Coisa eu nunca vi linda, tanta- emocionante. Voluntário. Tanta bom. entrega. Fael Raquetinha está com 31% e o Toledo Munheca, 7%. Ué, já reduziu, já me ajuda aí. Eu quero pelo menos 10% da torcida americana. Mas que fique o meu Vamos votar aí. protesto, que fique o meu protesto, que é um absurdo me comparar com o Hugo Caldeirão, tá, gente? O Hugo Caldeirão. Eu sei que aproveitaram o nome, mas perdão, é o Hugo Caldeirão, que é um craque mesmo. Agora eu, primeira vez que eu peguei na raquete na vida ali. Ah, Desculpa. doido. Vamos então para o pessoal que está curtindo Alterosa Esporte na telinha da TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Vamos então conferir primeiramente a derrota do KTO Minas. Terceira partida, então, encerrando a série das finais do Novo Basquete Brasil. Esse jogo aí terminou 86 para o Franca, 73 para o KTO Minas, bancada. E ó, falar uma coisa pra vocês. Em Minas Gerais, a festa foi mais bonita da torcida, tá? Isso a gente pode falar. Aqui em Minas Gerais foi muito mais bonito. Esse pessoal de Franca, lá, todo mundo sentadinho, parece que tá num teatro. Me ajuda aí, gente. Aqui o povo fez festa mesmo. O povo mineiro fez festa. Mesmo com Minas atrás do placar, a torcida estava apoiando o tempo todo. A questão é o Minas não recuar. Minas vem fazendo boas temporadas, boas campanhas, visto na Copa Super 8, visto na NBB. É continuar se reforçando. É o que eu falo, você tem que estar sempre batendo na porta. Uma hora ela abre e você conquista. Não, Isso e a mesmo, gente tem uma filosofia muito ruim no Brasil, que é não valorizar segundo lugar, terceiro verdade. lugar, quarto lugar. Num campeonato tão forte, chegar na final já é um grande mérito, né? E a gente O Franca é uma grande equipe. Por que você está rindo? É porque ele tá falando sobre isso. Eu podemos falar no passado, esses vice-campeonatos nossos. Gente, é bacana você falar, né? Valorizar o segundo lugar, mas quando você perde Gão, na final. eu tava pensando irmão, exatamente isso quando o Toledo falou, mas assim, às vezes reclamar, você está questionando o que faltou pro título. Porque, por exemplo, o Atlético falava, nossa, se tivesse corrigido uns erros, como depender de um Allan Kardec na bola